Seja muito bem-vindo, meu povo. Estamos começando mais uma Ignição Podcast, como diria o Rafa Soares. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando agora aí. Se não tiver inscrito no canal do YouTube, vai lá, ativa o sininho, porque tem muito conteúdo aqui. São mais de 200 episódios de e-commerce, sobre digital, sobre negócios em geral. E aqui do meu lado, quem que eu tenho? O meu amigo Portinelli, o cara da performance do e-commerce. Fala pessoal, muito boa noite Folhas. É um prazer estar aqui, né? Você sabe. Prazer estar aqui fazendo as leis do Rafa aqui, porque o Rafa tá muito atarefado esses dias. E se você tá começando aí no e-commerce, se você não assistiu ainda, mas você quer algumas dicas para você já começar a alavancar aí no e-commerce, né, Portinelli? Fica ligado nessas dicas aí que a gente vai te dar agorinha. O segredo da escala no seu e-commerce pode estar na plataforma. Você precisa de uma plataforma de alta conversão e, claro, com um design impecável. E isso a ShopHub consegue entregar para você de forma perfeita. Então, se você quer alavancar sua empresa, vá para a ShopHub. Aquele burger gostosão é na Brooks. A Brooks que tem várias opções para você que é carnívoro, vegetariano, vegano. Você não vai ficar na mão, meu amigo. Tem vários acompanhamentos, tem dadinho, tem nuggets. Eu vou falar pra você, é o melhor nuggets que eu já comi na minha vida. Então você que tá com aquela fominha, pede Brooks que tá de boa. Posicionamento de marca é essencial. Se você tem uma marca e quer melhorar o posicionamento dela, ou até mesmo o seu posicionamento no digital, a Cultural tem a solução perfeita para você. Ela vai refazer o seu branding completo e vai posicionar a sua marca da forma correta. Então, Cultural. Você que precisa de uma ferramenta de CRM para relacionar com o seu cliente no WhatsApp e afins, manter aquele relacionamento em dia, né? Conversar com seu cliente, trazer ele para perto de você, conheça a Martz. O ERP é o coração e o cérebro da sua loja virtual. Se você vende no e-commerce, seja no marketplace ou numa loja própria, você precisa de uma estruturação de ERP perfeita para controlar o seu estoque e também para trabalhar à noite ali fazendo as notas fiscais e também as etiquetas. A SoftApp tem a solução perfeita para você, que vai trazer agilidade para o seu e-commerce. Bebida gelada e o combustível com preço justo. Você encontra na Rodorrede Postinho. Lá você tem uma loja de conveniência completa com snacks, bebidas das mais diversas variedades e aquele combustível de qualidade e procedência. Então é Rodorrede Postinho. Pois é, Portinelli, a gente fala tanto aqui, né, nesse podcast, fala. Será que a gente fala certo, hein? Hoje a gente vai descobrir. Hoje a gente vai entender qual que é o poder de falar, como é que a gente vai fazer um posicionamento melhorzinho ali, um podcast muito esperado, os mais esperados que nós temos aqui. E seja bem-vindo, Fernanda. Obrigada. É um prazer te ter aqui, viu? Gente, muito obrigada. Obrigada pela recepção, pelo convite, por essa parceria. Também estava aguardando muito essa data chegar. Bom. A gente quer receber umas dicas aí, o público que está assistindo, com certeza vai ser muito proveitoso. Então, a gente ficou muito feliz com a sua chegada aqui, com certeza. Aceitar esse convite. Obrigado, viu? Obrigada a vocês pelo espaço. Bom, aprendeu muito hoje, né, Folhas? Você sabe esse podcast não tem roteiro, mas você sabe qual que é o que a gente precisa saber primeiro aí do... Lá do começo, né? Vamos começar do começo. Do comecinho, entender como é que a Fernanda foi parar aí onde ela tá hoje. Conta um pouco pra gente aí sobre a sua trajetória, como você chegou nesse posicionamento que você tem hoje, como é que você aprendeu sobre oratória, né? Meninos, eu sempre tive a comunicação como uma base da minha vida. Sempre fui muito criativa, muito espontânea, muito pra frente, apesar de ter tido um período muito tímida na minha vida, muito mesmo. Eu conto isso pros alunos, eles ficam, caramba, mas é possível? É muito possível. Eu me recordo que eu saí com a minha mãe e a gente encontrou um grupo de amigos e eu travei. Eu suava e eu não conseguia responder essas pessoas. E sabe quando a mãe fica assim, ó, fala que você chama Fernanda, dá um sorriso, e eu simplesmente congelada. E exatamente nesse dia, descendo pra casa, minha mãe falou pra mim, olha, vamos fazer um combinado? E eu falei, qual? Ela falou, todas as vezes que você encontrar com alguém e essa pessoa se comunicar com você, você vai imaginar que é um pavão. Eu falei, um pavão? Pavão? Ela falou, é. Você não sabe o que um pavão faz? De jeito nenhum. Ela falou, olha, o pavão, ao mínimo sinal de que ele está sendo visto, ele se abre todo e mostra o que ele tem de melhor.
E a partir dali virou uma chave na minha comunicação. E, bom, não foi fácil, tive um período ali em escola com apoio de grandes professores, mas quando virou essa chave, realmente é mentalidade. Não tem como a gente fugir dessa palavra de performance também. E fui me comunicando, fui vendo os benefícios que a comunicação trazia para minha vida, porque quem não se comunica se estrumbica, já dizia realmente um grande gênio da TV. E aí fui entrando em peça de teatro, fui na escolha de faculdade, fui direto para o jornalismo, passei por veículos convencionais, TV, rádio, assessoria, até que eu cheguei, de fato, nesse âmbito da mentoria. Eu brinco que o jornalismo não me abraçou e eu não abracei ele de volta, não. Eu tinha realmente aquele sonho de executar e exercer aquele jornalismo padrão, mas só quem vive essa área sabe o quão sofrido é. Então eu priorizei saúde mental, mas eu não queria deixar de exercer a comunicação. E apesar de não estar nesse âmbito hoje totalmente convencional, a oratória ela é um braço indispensável do jornalismo, que é a tua performance, a tua eloquência. E é bastante o que a gente vai falar aqui hoje. Ah, maravilha. Que legal. Maravilha. E acho que um ponto mais legal aí que você falou é essa timidez, essa trava que a gente tem ali no começo, né? E que às vezes vira até um monstro. E a gente não consegue passar daquilo. Ou às vezes acontece da pessoa ser exposta sem estar preparada também. Isso cria ali um monstro e às vezes isso é muito difícil de superar depois. Como que a gente lida com essas primeiras exposições públicas, vamos dizer assim? A gente precisa primeiramente entender o ciclo do medo. Eu falo muito com os meus alunos que eu não tiro um bloqueio gerando outro. Eu entrego as ferramentas e quando ele se sente totalmente confortável, ele executa. Tem insights de comunicação que eu passo hoje que faz sentido instantaneamente e tem alguns pontos de comunicação que vão fazer sentido lá para frente, daqui muitos anos realmente. Então, o primeiro ponto da comunicação é você não se pressionar e identificar por que você tem essa trava, de onde ela veio. Se você consegue reconhecer, ótimo. O segundo passo é você converter isso em energia. Converteu isso em energia, vai para a tua performance. E um ponto que eu gosto também de ressaltar, e eu deixo aqui para todo mundo, comece se comunicando com aquilo que você verdadeiramente gosta. Não deixe que as pessoas tragam uma imposição do que você tem que se comunicar, como você deve se comunicar. Pega um assunto básico. Cara, eu gosto de videogame. Então você vai ser a melhor pessoa explicando o porquê você gosta de videogame, o porquê esse videogame é melhor do que o outro. Então a gente começa realmente a lapidar a nossa oratória, a nossa comunicação, por aquele assunto que deixa um brilho nos seus olhos realmente. Isso é muito legal você falar isso, porque acho que a minha trajetória ela mostra muito isso. Eu cresci na roça e eu literalmente escondia quando chegava gente. Então não é que eu não queria conversar, ô Lucas. Eu não saía lá, eu escondia mesmo, escondia debaixo da cama. Não e, queria assim, ser visto. E hoje tá aqui, né, falando num podcast, a gente conseguir conversar com um monte de pessoa, a gente tem os nossos clientes ali. Isso é muito legal, mas eu fico pensando muito sobre como não fazer isso virar um trauma, né? Exatamente. Então, a gente tem que buscar... Essa dica sua é muito boa, da gente entender, o que você gosta? Você gosta de planta? Começa a falar de planta. sobre Se isso. você gosta de videogame, fala videogame, né? Porque aí você se sente, pelo menos, confortável no assunto, né? A gente precisa de legitimidade. Aquilo que você tem confiança realmente para falar, que você se garante, você já tem um potencial comunicativo. O meu exemplo, eu coloco em mesa aqui para vocês de novo. Eu me comunicava no jornalismo? Comunicava. Era o que eu gostava? Não. Então, eu tinha comunicação, mas eu não tinha performance. Então, exatamente, né, Lucas? Há 5 anos, quando eu entrei na faculdade, a comunicação, ela era um pré-requisito. A comunicação, ela era uma habilidade. Hoje, 2025, a comunicação é uma obrigação. Se você não se comunica, você está fora do jogo. Se você performa, aí sim, você tem um diferencial competitivo. Até trazendo isso para o mundo dos negócios, o mundo hoje está muito acelerado e a gente valoriza muito quem é especialista em alguma coisa, né? Quem é especialista em performance para clínica de estética, quem é especialista naquilo, né? E aí, quando a gente se comunica, né,
em cima de algo que a gente gosta, a gente começa a trilhar esse caminho de especialista muito mais fácil, né? A gente cria essa autoridade, a gente cria... a gente caminha em cima disso e consegue evoluir muito mais rápido. E é muito o que você trouxe, né? Hoje não existe a opção de você não saber se comunicar. Não. E muita gente acha que se comunicar é dar uma palestra, né? Falar num podcast, mas não, às vezes você está conversando com uma pessoa e você está se comunicando e ela está te vendo e está criando algo da Isso sua... É legal, Lucas. Porque eu te cortei um pouco, mas acho que no nosso trabalho ali, eu vejo muitos profissionais que têm muita qualidade técnica, mas na hora que você coloca ele na frente de um cliente ou na frente de alguém que ele tem que explicar, não sai nada, né? Às vezes eu já fiz indicações assim, eu falo, meu Deus, a pessoa é muito boa tecnicamente, mas não é nem falar para a câmera, nem nada, ela não consegue passar a ideia para frente, ela executa muito bem. Isso acaba limitando muito, né? Exato. E em contrapartida, tem a pessoa que se comunica muito bem, mas tecnicamente é limitada. Então precisa encontrar esse equilíbrio para que isso possa fazer desse profissional evoluir, né? Independente do que ele faça. Cara, na minha opinião, uma das principais técnicas de oratória se chama adaptação de discurso. Você precisa saber muito bem a linguagem que você usa, com quem você usa, em que momento você usa. Porque um especialista, ele só fala de especialista para especialista. Então, elimina os jargões técnicos, elimina essa linguagem técnica. As pessoas precisam acessar aquele conteúdo que você tem. Compreende? Então, nesse quesito, tem uma frase que eu gosto muito, que é: se você não sabe explicar algo de forma simples, você não entendeu. Então, a comunicação, ela está na simplicidade. O menos é mais. A gente não nasce, cresce e morre. A nossa comunicação só tem que ter início, meio e fim. Uma coisa que eu aprendi também, que eu não sabia, que uma das regras mais importantes ali, vamos dizer assim, da oratória, é você ser natural. Porque a gente quer criar um negócio incrível e um discurso, e ele fica feio, né? Melhor ele ser mais básico, como você disse, e ser mais natural, né? Sim, é bem provável que quando você vai para a autenticidade, para a naturalidade, você vai acessar e conectar muito mais pessoas do que se você criar um personagem. A comunicação, nesses 2 anos que eu estou com a Pensamentoria, saindo do CLT, saindo desse universo de comunicação para empreender, me mostrou isso. A comunicação, ela não tolera perfeccionismo, porque o perfeccionista ele não sai do lugar. Nunca é a hora certa, sempre pode melhorar. E a comunicação, ela não tolera personagem, tem prazo de validade. Então, ou você vence com a autenticidade que você tem, ou você vai ter infinitas máscaras e você vai acessar a massa, mas não vai acessar nicho. Que hoje é bem melhor. Que é mais topo de funil, né? Totalmente, totalmente. Exato. Eu tenho uma frase comigo que fala que... E eu posso talvez até errado, né? Mas comunicação não é o que você fala, mas o que o outro compreende, totalmente, né? Então, nossa, eu era revoltada com isso na faculdade. Problema seu, se você entendeu errado. Hoje eu tenho vontade de pedir desculpa para todos os meus professores. Porque eu era a primeira, Lucas, a falar de jeito nenhum. Se eu falei, se eu me posicionei, a cultura é dele, se você não entendeu, o problema é seu, né? Exato. Então a oratória, ela veio e ela me desconstruiu. O que o outro entende é realmente totalmente responsabilidade do que eu verbalizei, de como eu estruturei, como eu entreguei. Desculpa te cortar, mas em cima disso, essa questão de compreender o que o outro fala, saber se comunicar, tá muito ligado à cultura, né? Então, você tem uma empresa, você quer criar uma cultura forte, você quer criar um time técnico, você quer criar várias coisas ali dentro, a primeira coisa que tem que ter é comunicação. Exato. É todo mundo estar dentro de um mesmo lugar que ele consegue se expressar de uma forma que o outro consegue entender com clareza para que esse time consiga evoluir. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Como hoje você trabalha isso nas empresas? Como que você trabalha? Olha, dentro de empresa eu trabalho ligado à assertividade, a construção desse discurso assertivo, deixando a passividade, o passivo-agressivo de lado, que é aquela pessoa que a gente sente receio de comunicar, trabalhando justamente essa estrutura. Um exemplo com você. Você morava na roça, então para você tudo bem não se comunicar. Sim. Aí você se formou, você foi conviver socialmente, você foi vivenciar uma sociedade da porteira para fora, como a gente gosta de chamar.
Não é? E aí, se você não se comunicasse hoje, você não estaria aqui me entrevistando. É verdade. Você teve que se adaptar às pessoas. Então, nós somos seres sociáveis. Não existe. Ninguém nasceu para ficar em silêncio. Todo mundo tem que se comunicar. Então, o potencial do networking, ele traz isso. Hoje eu estou aqui exclusivamente por networking, né? Acessou e foi, vamos, construímos algo legal, hoje eu estou aqui. E se eu não comunicasse o que eu faço, eu estaria aqui? De maneira nenhuma. Então a gente precisa entender o momento adequado, como eu falo, como eu abordo, como eu finalizo, trabalhando justamente todos os conceitos de assertividade. Cara, isso é muito legal, é muito bom falar, principalmente sobre o network, porque eu reflito muito e eu penso assim, hoje o posicionamento que a gente tem, que eu tenho, o Lucas tem, ele vem muito mais de network do que da gente estudar tecnicamente, entender. E como que eu faço network se eu não tiver uma comunicação? Então, assim, parece que toda a estrutura de crescimento nossa hoje, ela tá muito apoiada no pilar da comunicação. Na conexão. Porque como que eu vou fazer um network se eu não consigo me comunicar, né? Exatamente. É por aí mesmo? É totalmente, porque se você não sabe se comunicar, qual o sentimento predominante? Eu não vou abordá-lo de maneira nenhuma, talvez, porque eu vou incomodá-lo. Ele vai ser grosso comigo, eu não quero passar por isso nesse momento. Então, diversos pensamentos intrusivos vão sabotando a sua comunicação. E uma mínima abordagem, ela não ocorre. A timidez também, só que uma frase minha, a timidez é uma prisão autoimposta da qual a gente se liberta a qualquer momento. Você tem que querer. Eu virei essa chave. Então tem que fazer o sentido. Por que fez sentido pra mim? Na verdade, pra uma criança de 7 para 8 anos. Poxa, era muito legal. Eu queria que alguém se comunicasse comigo naquele dia. Ninguém se comunicou. Então eu fiquei com aquela energia de tipo, cara, eu preciso ser um pavão, eu preciso ser um pavão. E essa oportunidade não chegava e eu olhava pra qualquer pessoa e falava, conversa comigo, e ninguém conversava. Essa energia, ela foi cessando. Ela foi diminuindo. Quando definitivamente aconteceu uma outra oportunidade, no mesmo lugar a gente encontrou uma tia dela, o que aconteceu? Eu travei. Porque quem cria as oportunidades somos nós. Se você esperar uma oportunidade cair do céu, porque você teve hoje comigo aqui vários insights de oratória e você se sente preparado, vai acabar. É naquele momento que você vai para jogo realmente. Grava seu primeiro vídeo, manda seu primeiro áudio, conversa com uma pessoa que você sempre teve vontade, aborda ela. A gente está basicamente no interior. Então, a gente tem duas formas de abordagem que não erra de maneira nenhuma. Que horas são? Será que chove? Começou um assunto, tá tudo hoje, certo. Né? Tá calor hoje, hein? Pô, então, tô falando aqui com você, Lucas, porque eu te vi no evento que eu participei, do Ignição Creator. Nossa, lembrei muito do seu conteúdo, legal. Poxa, ele fica envaidecido com aquilo, ele me retorna, o assunto continua. Só que a gente volta também naquele ponto da genuinidade. Tem que ser genuíno, você tem que ser original, tem que ser você. Pesar pra cima do outro com algo que você não é, não convence. Aí sim a pessoa pode não te dar um retorno tão interessante. Então vença pelo que você é. Acredito que é a máxima hoje que eu trago aqui pra vocês. Legal. A gente tá trazendo a comunicação como algo positivo, né, de fazer networking, etc. Mas a comunicação também a gente precisa saber se comunicar em conversas difíceis. Sim. E a gente é líder, né, independente se a gente tem empresa, as pessoas que estão assistindo a gente tem empresa ou não, todo mundo aqui lidera algo. E quando a gente lida com pessoas, a gente não sabe a dor do outro, não sabe o que o outro passa, não sabe o que ele está sentindo, né, a gente precisa ter empatia, compaixão, né. Como que a gente pode utilizar a comunicação, por exemplo, para trazer um feedback, saber, um exemplo, conhecer o outro, saber o que o outro está passando pode ser positivo nesse momento, ou de fato tem que falar o que tem que falar. O que você enxerga disso, assim, dessas conversas difíceis, principalmente entre um líder e um liderado, por exemplo, dentro de uma empresa, algo do tipo? Excelente, cara, uma pergunta extremamente interessante. 2 ouvidos e uma boca, a natureza não erra. Então a escutativa, ela é realmente o princípio básico de qualquer líder. E vou além. O comunicador, ele tem que ter 4 atributos indispensáveis. O primeiro é a escutativa. Tá? Quanto mais você escuta, melhor você compreende, se conecta papel e caneta na mão, hein, pessoal? Exatamente. A segunda característica é, de fato, a comunicação, a eloquência. A terceira é saber fazer perguntas. E a quarta é ser um direcionador de pessoas. Se você escuta, se você tem uma escutativa realmente eficaz, que você está disposto a ouvir a pessoa, entender o que ela passa, como que você acessa ela através do seu discurso, check.
Depois disso, você fala. Ela vai te permitir isso. Então, você dá a sua versão, faça a sua abordagem. O terceiro passo é saber fazer as perguntas certas. A premissa básica da persuasão é a pergunta. Se você não pergunta, você não sabe o que tem que responder essa pessoa para convencê-la. Isso aqui é um ponto de vendas. E seja um direcionador de pessoas, porque o líder, ele é visto como aquela pessoa que impõe medo. Se impõe medo, tem respeito. E não é por aí. Pelo menos não mais. Espero que não seja essa cultura também aí, hein, Lucas? Então, quando você direciona as pessoas, você sai daquele título de general, sabe? Então você entra ali num contexto, faz a adaptação de discurso, se conecta com a pessoa, escuta, mas também se posiciona, porque o bom líder, ele é firme, mas ele é firme de maneira cortês. Ele não precisa ser mal educado, tem uma grande diferença aqui. Legal. Acho isso muito legal, Lucas. Aproveitando aqui, ela falou que líder é muito, não lembro qual foi a palavra, qual foi? Firme, cortês. Muito firme. Mas a gente gosta muito de estudar Jesus, né? E Jesus é um ótimo exemplo disso. Como ele lidera com muita firmeza. A gente acha que é ser bonzinho só. E ele mostrou muito isso, independente de religião. É um ótimo exemplo de como tratar com firmeza. Ah, com certeza. É um exemplo de liderança e assertividade. Porque antes mesmo dele colocar ali à disposição para todas as pessoas, ele permitiu o quê? Ouvir cada uma delas. Sim, simplesmente assim. E hoje nós somos muito carentes de escuta. Gente, ponto aqui importante também, sabe? Eu acredito muito nisso. Você ser um bom orador não quer dizer que você fala tudo o tempo inteiro sobre tudo. Você identifica o momento em que você se comunica. Ah, eu fiz uma mentoria de oratória. Ah, eu sou um líder, eu sou um orador. Eu falo. Não. Você sabe o momento em que você se posiciona. As pessoas confundem falar muito com falar bem. Com falar bem. E não é por aí. E também vem até em contexto que você colocou. A oratória não é só para quem deseja palestrar. Não é só para um líder. É para quem quer se posicionar melhor dentro de casa, inclusive. Legal. Eu vejo que a gente precisa ter muita clareza também do que é certo e o que é errado, né? Que aí você consegue ter um ponto direcional de como você vai se comunicar com aquela pessoa partindo de uma premissa, por exemplo. Mas isso é percepção. Então, você propor a escutativa, a gente sempre vai voltar nisso como a base da oratória poderosa. Se eu não escuto, eu tô dentro só da minha percepção. Poxa, o que é errado para mim, às vezes não é para você. Então, se a gente desconstrói junto, primeiro eu preciso te entender. Por que é errado para você, Lucas? Para mim não é, então fala. Aí eu vou contextualizando, eu vou te compreendendo, coloco meu posicionamento e a gente ajusta. Comunicação é concordar o tempo inteiro? Também não, mas não é ficar saindo debate negativo o tempo inteiro. Eu tinha uma ideia de que oratória, até um pouco tempo atrás, que oratória era falar bonito. E hoje eu não tenho, mudei completamente. É falar com qualidade, né? Falar estruturado. Eu tô certo ou não? Tá totalmente certo. Na comunicação nós temos a retórica e a oratória. A retórica é a arte de falar bem. Então o que é a oratória? A oratória é a arte de falar bem em público. A retórica, ela é a estrutura do que você vai falar. É como se fosse um mapa mental. Você sabe o que vai falar. Já a oratória é como você vai falar, como você vai trazer eloquência, como você vai projetar sua voz, como você vai trabalhar seu corpo, como que vai ser o contato visual. Eu olho para o Lucas, eu olho para você, eu divido para os dois, eu direciono o sinal para ele, eu direciono para você, eu espelho o Lucas nesse momento que está com a mãozinha aqui inclinado para frente e eu vou acessando. A oratória é o encantamento. Só que sem a retórica, elas são extremamente complementares, não são ciências iguais, são complementares e por isso que você precisa da retórica para fazer a sua narrativa, o seu conteúdo, e você precisa da oratória para você performar. A retórica, então, a gente pode entender que é quando a gente... Eu falo isso com a minha esposa. Às vezes tem uma pessoa falando, um podcast, alguma coisa, uma palestra, eu falo, nossa, que essa pessoa tem dicção muito boa. A retórica seria isso? Não, a dicção é oratória. A retórica é a organização. Você fala, cara, que pessoa lógica. Que contexto interessante. Olha só, ficou claro, eu não tenho dúvidas. É uma boa retórica e uma boa oratória. Não existe um bom orador sem uma boa retórica. Mas tem uma retórica onde a pessoa, vamos dizer assim, não está falando a verdade e você não consegue fugir de tão bem estruturado. Ela consegue, não sei, falar coisas que não são verdades, mas de uma forma tão estruturada que você não consegue fugir. Porque exatamente, a retórica ela tem 6 passos.
E um desses 6 passos se chama contestação, que é a parte onde você coloca à disposição todos os seus argumentos. Se alguém quebrar, quebrou. Se não quebrar, você convence. Então, por isso que essa parte textual é muito importante também. Envolve o mapa mental, a organização de roteiro de fala. Não é simplesmente você parar lá com um papelzinho. No começo eu falo isso. Beleza. Beleza, no começo eu me apresento, tá. No meio eu falo isso. Senão você tá decorando. Decorar não quem resolve. Decora não convence, né? Não, de maneira nenhuma. Tá, mas aí eu tenho uma dúvida em cima disso. Vale a pena ensaiar quando eu vou fazer um discurso? Você tem que ensaiar. Porque ele não tem que ser, vamos dizer assim, natural ou improvisado. Não tem que parecer, pelo menos, que ele está sendo criado na hora. Ó, vamos lá. O meu método, tá? Método PMR. Como que a minha empresa chama? Pensamentoria. Então, PMR. O primeiro P indispensável da comunicação é o planejamento. Planejamento, ele recupera a confiança. Planejamento não é decorar. É você ensaiar e se sentir seguro com aquilo que você vai verbalizar. Ó, tô seguro, entendi. Se alguém me colocar numa saia justa, eu saio de tal maneira. É uma preparação. Tá. Você não vai pronto, você não decora uma entrevista. Você se prepara para aquela entrevista. E o M é a mentalização. É você saber trabalhar um bom mapa mental, mas além disso identificar quem é o teu público, quem me escuta, qual o nível intelectual dessas pessoas, para que você possa ajustar o seu discurso. E por fim o R, que é a revelação. É no R que você performa. Aí você traz um bom contato visual, traz uma boa projeção vocal, traz um contato visual preciso realmente, toda essa parte corporal, gestual, voz, inclinação, convencimento. É no R. Só que não resolve nada você começar pela revelação. Tudo parte do P de planejamento. Então você, parei, vou falar aqui sobre e-commerce, beleza? Eu tenho que trazer esses 6 pontos indispensáveis. Aí você monta na tua cabeça. Aí depois você chama, né, o Lucas ou então chama o Rafa. Rafa, eu tô pensando em falar assim. Esse é o planejamento adequado. Não é você simplesmente falar, Rafa, senta aqui e você vai fazer sua apresentação inteira para ele. Isso acelera a voz. Isso começa a trazer vários pensamentos negativos para você. Você se perde, porque quando você decora, você está no perfeccionismo. Se você sai daquilo que você decorou, você não volta mais para o mesmo lugar. Aí você sai do palco. Então você não estrutura só. Estrutura realmente. Então no planejamento a gente tem a retórica, no planejamento a gente tem o detalhamento, depois você vai para a mentalização, que é a sua preparação, entender seu público. Eu começo com humor, eu começo com um punch, eu trago meu pitch aqui, depois você vai para a revelação. O R é realmente a coroação da sua apresentação. Legal, hein? Muito bom. Aí a gente vai entender como que vai levar isso pro digital, né, Lucas? Mas antes a gente tem algumas dicas para passar para vocês aí novamente. Se liga. Todo e-commerce precisa de uma plataforma adequada. Então a WBuy é uma boa pedida para você. Você que tem um e-commerce que está começando ou que está querendo mudar ali também a roupagem, né, da sua plataforma, siga com WBuy. Bateu aquela vontade de comer uma pizza, mas você quer uma pizza no capricho, uma pizza diferenciada, com um molho diferente. A Baduca tem a pizza perfeita para você. Seja doce ou seja aquela mais tradicional, você encontra na Baduca. Você que precisa organizar a operação do seu marketplace e do seu ERP, deixar a estrutura funcionando certinho, seu ecossistema realmente tendo uma funcionalidade real, é a Método Start. Aquele trabalho de SEO bem fino também, eles fazem com extrema excelência. Então conheça a Método Start. O segredo do lucro no seu e-commerce está na retenção e na recompra. E se você quer um software para CRM perfeito, a Edrone tem a solução para você. Lá você vai conseguir criar réguas de relacionamento de forma precisa. Então, se você precisa de um CRM bem feito, Edrone. Você que é um homem de postura, personalidade e quer chegar fazendo bonito nos lugares, use um calçado Majorano. Calçado Majorano, ele é feito todo em couro. É um calçado que vai ter participação em vários momentos do seu dia e vai te deixar sempre muito elegante. Então, pensou em qualidade e elegância, Majorano. A solução para sua logística é com a Smart Envios. Você que tem um e-commerce ou marketplace também e precisa de soluções diferentes de logística para você ter uma cotação mais agressiva, né, mais competitiva, conheça a Smart Envios. Pois é, né? Agora eu tô pensando aqui como que a gente usa isso no digital, se a gente cria roteiros, ou se a gente já chega falando pra câmera. Cara,
Antes da gente entrar nessa parte do digital, eu fiquei com uma dúvida. A gente estava aqui nos bastidores e, infelizmente, né, a gente julga as pessoas. Né? A gente olha a pessoa e a gente tem um pré-julgamento dela, independente da forma que ela está vestida, enfim. Como que a comunicação entra nisso? Porque eu acredito que assim, você precisa se comunicar muito bem, né, verbalmente, tudo isso que você trouxe, mas a parte visual também é muito importante para você para transmitir aquilo que você quer passar. Você entra nessa parte, em que ponto isso é positivo, é negativo? Naquele branding pessoal. Isso, perfeito. Imagem. Posicionamento. Hoje, eu sou muito privilegiada porque eu tenho mentoreadas que atuam justamente nessa área. Então, hoje eu estou aqui vestida. Quem me preparou foi minha aluna Jéssica. Da Nolite, então muito legal. Mas, gente, real. Dá pra fazer um corte e botar os dois juntos. Mas juro pra vocês, eu não tinha essa malícia, sabe? Esse feeling. Minha mãe sempre cuidou muito disso, sabe? Uma parte e tudo mais. E vai muito da essência que você quer passar, a comunicação que você quer passar, sabe? Eu não acho que a comunicação, você precisa se limitar ao blazer, ao terno, não. Hoje vai muito mais daquela comunicação que as pessoas percebem de você. Poxa, é mais despojada, como que é, vai nesse estilo, só que sem sombra de dúvidas é uma parte extremamente importante. Você bate o olho na pessoa, você identifica, não, ela tá realmente, ela ancora ali o estilo e a fala dela. E isso cria um contexto. Nós chamamos isso de capital erótico, que é quando você trabalha a sua comunicação, desde o seu tom de voz, a sua linguagem corporal, até mesmo o estilo que você passa, o cheiro que você tem. Hoje a gente tem âmbitos de identidade olfativa, paleta de cores, o que combina com você, o que não combina com você. E quanto mais isso está estruturado, bem como o seu discurso, melhor você vende. Um conjunto. Sem dúvida. Totalmente. Sem dúvida. E eu acho que principalmente quem está ali lidando com negócios e fazendo interações diárias ali, eu acho que tem que pensar muito nisso, em pequenas coisas que você ajusta, que transmite muito quem você é, né? Não adianta, como o Lucas falou, você chega numa reunião, antes de você falar, já vai ter uma apresentação. Exatamente. Então, assim, não precisa exagerar, mas tem que ter um cuidado mínimo ali para pelo menos passar, não passar uma má impressão antes de falar, vamos dizer assim. Segundo a pesquisadora Amy Cuddy, o nosso cérebro ele precisa de 2 segundos apenas para formatar 50% da sua imagem. E depois eu preciso de mais 4 minutos para realmente coroar o que eu acho de você. Dentro da comunicação, meninos, a gente tem 2 palavrinhas indispensáveis, que é a impressão e a percepção. Quem já ouviu aqui que a primeira impressão é a que fica? A primeira impressão que eu tenho de você, ela fica para sempre, mas é a comunicação que muda a minha percepção, a que eu tenho de você todos os dias. Eu posso ter a impressão de que você é chato, mas eu tenho uma convivência com você, então eu vou te percebendo diferente, mas a minha impressão não muda. Olha que grave. Então, quanto mais você pode impactar as pessoas nesses primeiros segundos, melhor. Tudo bem, a percepção ela acaba ali se sobressaindo, mas se você tem uma impressão positiva de mim e a tua percepção confirma, isso é bem melhor para mim. Sem dúvida. A gente criou muito aquela ideia de que isso era errado, né? Mas não adianta. Não adianta. A gente tá totalmente dentro do nosso poder. Sim. Se você tá bem com o seu cabelo, com a sua roupa, com a sua maquiagem, com o seu estilo, já é um trauma a menos. Porque o que a gente percebe muito também? Tá olhando pra minha roupa, será que tem alguma coisa de errado? A tua performance sai disso aqui pra isso aqui. Ah, nossa, será? Pô, tá todo mundo muito elegante aqui nesse podcast, cara. Olha o jeito que eu vim. E aí a sua performance sai disso pra isso aqui. Nós sempre vamos ter essa concepção de que, olha, estão me zoando, estão olhando pra mim, estão rindo de mim, o problema é meu cabelo, o problema é minha roupa. Na verdade, eu acredito que a gente é inferior. Né? É o medo do julgamento. A gente não tem medo de falar em público, a gente tem medo de falhar em público. É totalmente diferente. Então, o julgamento do outro é o que me conduz. Quando você desliga isso também, que acaba sendo um outro momento da sua vida, uma elevação, você tá indo pro próximo nível, aí você já não fica tão dependente assim do que o outro tá pensando, do que o outro tá achando, mas o mais legal disso tudo, que foi o que aconteceu comigo, passa a ser um processo natural.
você gosta de estar bem com a sua comunicação, com a roupa que você veste, com os parceiros que você tem, isso vai te elevando cada vez mais. E trazendo para o digital, assim, a gente vê que o digital ele acelerou muito isso, né? Muita gente hoje aparece na internet, tem um posicionamento, é especialista em alguma coisa e se preocupa muito com a imagem mesmo, com a comunicação e deu muita voz para a parte de coloração pessoal, visagismo, né, e etc. Então, é um conjunto mesmo aí de coisas que vai fazer e vai criar essa percepção frente a outras pessoas. É tudo milimetricamente calculado. No digital, nós temos duas frentes importantíssimas. As pessoas que acham que você tem que acordar e do jeito que você acordou, você grava seus stories. E tem aquela pessoa que tem todo o ritual, se arrumando, se preparando, só grava depois de estar realmente muito bem apessoada, muito bem apresentável. Então, tem desses dois times aqui. Vai daquilo que você defende. O que a sua comunicação posiciona para você. Tenta não ser igual. Tudo bem que na natureza nada se cria, tudo se copia, mas coloca a sua essência. Eu trago comigo e passo isso para os meus alunos, para qualquer pessoa que vem e traz realmente esse questionamento para mim, que a nossa vida é uma receita de bolo. Então, a sua mãe passou para você uma receita de um delicioso bolo de chocolate. Então, você vai lá, pega a receita, então tem 2 ovos, 1 colher de fermento, isso e aquilo. Você segue a receita à risca. Essa receita é sua? Não, é da sua mãe. Você está replicando. Agora, quando você tem uma alta performance e uma confiança na sua comunicação, você pega a receita de bolo da sua mãe, vê 2 ovos e coloca 4. Vê açúcar e substitui por açúcar mascavo. Vê o óleo e substitui por óleo de coco. Você está fazendo a sua receita. Então, a minha visão de sucesso vem a partir da alta performance, quando você confia na entrega que você tem. É uma receita de bolo, como é para todo mundo, só que a essência é sua. E quando a gente cria esse posicionamento, né, e tem um poder, e se torna referência frente a um público, a gente não pode desapontar essa audiência. Tanto na forma que a gente se comunica, na forma que a gente veste, as pessoas que a gente aparece. Recentemente teve um burburinho na internet aí que a Bruna Marquezine não queria aparecer ao lado da Virgínia, porque são públicos completamente diferentes e a imagem da Bruna Marquezine poderia ficar manchada de estar perto da Virgínia, né? Então você vê o poder que uma comunicação estar próximo de alguém que não compartilha do mesmo posicionamento que você pode trazer de forma negativa ali frente a patrocinadores e essa aceleração digital que a gente tem hoje em dia, né? Cara, mas você percebe o potencial da narrativa nisso tudo? Eu entro lá e 6 horas da manhã vocês postaram um story já malhando. Aí depois do seu story malhando, é você comendo os 40 ovos da Graciane Barbosa. Aí eu falo, caramba, eu não faço nada da minha vida, eles estão muito fit. Aí 9 horas reunião. Aí faz a call lá, beleza, entrou com a galera. Aí 12:00 almoço. Aí você deixa de postar pelo restante do dia. Você só vai postar às 11. Aí eu penso assim, nossa, eles trabalham muito, hein? Olha só, estão parando agora, 11 horas. Eu crio a narrativa pelo que você posta. Então a galera cria uma concepção de que lá na fazenda o clima foi horrível. Eu acompanhei, porque eu gosto, tá? De verdade. Eu tenho esse lado fifi. Ai, nossa! Na fazenda deu muito ruim, elas nem se olharam na cara. Cara, elas só não postaram. Você percebeu que elas não tiveram uma narrativa exposta? E isso já gera milhões de impressões? Só que a percepção é totalmente diferente. A maior ferramenta que a gente tem em mãos hoje se chama Story. Você cria, você mostra a sua história, você conecta a partir dali. Então, dentro da minha mentoria, eu até trabalho o Stories, que é você aprender a criar narrativas dentro das suas redes sociais. Para você convencer, para você apresentar seu produto, para você contar. Nem todo aluno meu é empresário. Tem pessoas ali que estão só destravando e tem pessoas com potencial de comunicação almejando mais. Eu gosto mesmo de todos esses polos que a gente consegue atingir. E tudo passa por uma narrativa. Você conta a sua narrativa aqui no podcast, no seu trabalho. Quando você chega da sua casa, tá com a família toda reunida e você pergunta pro teu filho como que foi na escola, isso é a construção de uma narrativa. Sim. E dali surgem um monte de assuntos. E é legal, então, que a gente, nas redes sociais, que a gente planeje isso, que não seja... Planejamento, ele é sempre bem-vindo. O planejamento, ele vai sempre resgatar a sua confiança e te dar uma métrica também do que tá dando certo ou o que não tá dando certo. Poxa, amanhã eu vou acordar, eu não vou me maquiar, eu vou mostrar que a minha vida é assim até 12:00 na hora de levar o meu filho para a escola.
Você tá planejando. Não deixa de planejar. Você não simplesmente dá o REC lá e começa a gravar. Tem uma preparação também, porque hoje nós temos muito essa preocupação com o que eu vou entregar para o outro. Isso não é ruim, isso é positivo. Quanto mais você se preocupa com aquilo que você pretende entregar, o que as pessoas vão acessar, mostra a sua responsabilidade com a comunicação. Então isso não é ruim, não, isso é positivo, a gente tem que edificar. Sim. E eu tô pensando o seguinte, vamos supor, eu quero a sua opinião sobre quando a gente vai fazer um roteiro de vídeo, um Reels ali, por exemplo. O que você acha sobre usar a inteligência artificial para tentar estruturar isso? Você acha que deve ser da pessoa ou que ela pode usar uma IA para estruturar? Pode, não só pode como deve. Mas o que eu acho bizarro é a forma como a gente encontrou na inteligência artificial uma maneira de faça por mim. Faça para mim. Sim. Então hoje a gente entra no Instagram, a gente vê aquelas legendas super bem estruturadas que as pessoas não se preocupam em tirar as aspas que o ChatGPT te entrega. Ou que... Você já percebeu o tanto de vídeo que começa falando? Porque o GPT ele gosta de começar a frase... Possível, mesmo que você não seja da área, mesmo que ele foi criado pela pessoa, se ela se aproveitou inteiramente de uma inteligência artificial, é um atributo de um bom comunicador. Ela conduz as pessoas, mas você pode colocar a sua essência ali. A gente não sabe conversar com o próprio ChatGPT. Faz uma pergunta para ele, ele vai te responder. Começa se apresentando, explica o que você quer e aí sim faz a pergunta. Ele vai te dar a resposta mais fenomenal possível. Se com um robô você tem que ter uma habilidade de empatia e de comunicação, imagina com pessoas, gente. Então não acho negativo, tá aí, é para ser usado, só que a gente precisa também colocar a nossa essência, que vem a ideia da receita de bolo, de você performar acerca daquilo que te conduziram, e é muito comum. E o que tá brotando aí também de mentor de ChatGPT é brincadeira. Criando ali todo o roteiro, você fala, mas do nada, hoje o gatilho de autoridade, as pessoas compreendem, mas não assimilam, que é a ideia de você se trazer como especialista. Eu me apresento em todas as ocasiões. Eu sou Fernanda Mello, jornalista, especialista em oratória, mas eu, de fato, eu me preparei. Eu tive uma faculdade de jornalismo, com oratória dentro da faculdade. Depois, quando eu decidi ir para essa área, eu me capacitei. Não foi do dia para a noite. Então, hoje as pessoas olham e falam assim, poxa, a Fernanda fala nas apresentações dela que em 2 anos são mais de 80 mentoreados, mais de 1.400 vidas impactadas. Eu quero isso também. Poxa, mas são 2 anos trabalhando no off ali, no networking. Vamos, olha, faz uma aula de diagnóstico comigo. Se gostar, você continua. Tem todo esse cenário. Mas a internet traz muito essa comunicação apressada. Imediata, essa comunicação imediata, impulsiva. Decidiu, vou fazer. E não é assim que funciona. Tudo é processual. Na comunicação a gente tem processos, bem como na empresa a gente tem processos. A gente precisa saber passar por isso tudo para que você chegue até aqui, no Ignição Podcast. Basicamente isso. Boa. Você viu? Bacana demais. Eu acho que é exatamente isso, principalmente sobre a IA. Acho que a gente, sabendo usar ela para ter mais ideias, eu gosto muito disso. Não de entregar o negócio pronto ali, mas às vezes de contar a minha ideia para ela ser expandida e a gente encontrar gargalos ali. Até uma vez eu fiz uma palestra e eu pedi pro GPT estruturar. E eu não sabia nada de oratório. E depois eu fui fazer oratório e eu percebi, nossa, olha, ele estruturou uma introdução, eu fiz sem saber, né? Então, assim, ele me deu a ideia de fazer a introdução, de fazer ali o início da apresentação da forma correta. Então, acho que quando a gente não sabe tecnicamente sobre um assunto, trazer para poder entender e depois trazer o meu jeito de fazer, né? Porque... Por isso que ele te conduz. Ele te conduz para o que dá certo. E se você está aberto a isso, surge um diálogo ali muito interessante. Cara, eu ressalto aqui para vocês. Nós somos seres sociáveis. Então, tudo de oratória você sabe inconscientemente. Você se torna uma potência quando você começa a ter consciência daquilo que você está fazendo, como você usa seu corpo, como você usa sua voz. Não pense que tudo que eu digo na minha mentoria faz, nossa, inventou a roda. Não.
Poxa, Fer, eu já fazia isso aqui, nem sabia. É o que eu mais escuto. Só que quando ele começa a fazer sabendo o que está fazendo, é aí que ele nota, de fato, poxa, olha que legal. É, realmente, dá resultado. Consegui. Ó, fiz a palestra hoje. Ó, me comuniquei melhor hoje. Fiz a entrevista de emprego. Tem N pessoas que me buscam, não só para o digital, mas para a primeira entrevista de emprego, para apresentação de TCC, para fazer uma palestra. Legal. Então, as pessoas estão buscando se comunicar melhor. Quando elas querem impressionar, quando elas querem trazer um resultado positivo, assertivo, constante, elas falam, não, poxa, eu vou fazer uma mentoria de oratória. Mas nessa mesma forma, nesse mesmo contexto, eu já tive pessoas que sentaram de frente para mim, se preparando para um único momento da vida. Poxa, fez oratória, se desenvolveu super bem, mas era para um único momento. Depois daquele momento já não me interessava mais. E oratória é para a vida, é no cotidiano, é para não ter ruído de comunicação no WhatsApp. Verdade. Legal. E como que como que a gente pode lidar com o vício de linguagem? Tem uma dica aí? Porque às vezes a gente nem sabe que tem o vício. O vício de linguagem é o que mais enfraquece a comunicação. Então, você observa num comunicador se ele tem muitas repetições para gancho, se ele tem a necessidade de finalizar tudo com né. Então, né. E aí vai te dando um faniquito. A mesma coisa. O primeiro direcionamento para o vício de linguagem é a consciência. Perceber o que você repete, em que contexto você repete. Joga a informação para o cérebro. Ele já vai começar a te policiar. É igual o tipo, né? Exato, tipo assim, vou subir lá pra cima, vou descer lá pra baixo. Então, né, tipo assim, né... principalmente. O ele vem como uma fuga de pensamento. Se organiza, né? Então, é porque a pessoa não domina sinônimos. Então, ela tem essa fuga de pensamento, ela sabe que é proibido congelar. E ela precisa ganhar tempo, recalcular a rota. Aí, né... Como eu falei, né? E aí vem essa sequência prejudicando todo o discurso, desconectando as pessoas daquilo que você estava brilhantemente falando. Então, primeiro ponto, reconheça os seus vícios de linguagem. Segundo, observe o seu ambiente. A ambiência é também, se você convive com pessoas que possuem muitos vícios, certamente você vai espelhá-los. Isso vai acontecer com você. E o terceiro, fortaleça esse vocabulário, crie repertório, faça leitura. Não precisa ler um livro por mês, sabe? Lê um capítulo por dia, lê uma folha por dia, conversa com pessoas e comece a reparar a comunicação do outro. Porque é reparando o outro que você corrige, em você. Então não acontece. Poxa, ele tá usando muito né. Será que eu tô usando também? Então, mandando informação pro cérebro de novo, uma informação de atenção. É isso que você precisa fazer, é como se você estivesse reprogramando o tempo inteiro. Uma vez eu ouvi uma palestra de uma pessoa que ele falava muito sobre isso, leitura escrita, né? Ajuda muito a pessoa a poder se comunicar melhor. Só que ele falava que a leitura, ela precisa ser falada, né? Você lê falando e não lê inconscientemente. Leitura expressiva. Isso faz sentido mesmo, assim? Faz. E um dos pontos que eu gosto de indicar muito é, pega um capítulo de um livro, faz a leitura dele, pode ser mentalmente, pode ser uma leitura expressiva, mas depois explica com as suas próprias palavras isso que você leu. Porque é quando você tem que explicar, que você precisa se comunicar, que os vícios aparecem. Se você faz só a leitura, você é um bom leitor, você foi alfabetizado, então, obviamente, você vai conseguir ler. Poxa, aí, ó, beleza, é só eu ler que eu não tenho vício de linguagem. Não é assim. Depois repete com as suas próprias palavras, chama a Débora lá, fala, Débora, olha, acabei de ler um livro aqui da Fernanda, que ela foi coautora, capítulo 12, ela falou disso, falou daquilo, né? Surgiu, né? Volta no comecinho de novo. E vai pontuando o seu discurso. E tenha sempre uma pessoa que vai te dar um feedback brutalmente honesto. Uma pessoa, olha, repetiu, cara, faz uma contagem. Ter essas pessoas ao nosso lado é uma forma de potencializar a nossa comunicação. Uma pessoa de confiança que vai te direcionar um feedback, que vai te trazer um resultado, uma atenção. E assim, não é errado a gente fazer pausas, né? A gente tem essa ideia de que não pode fazer pausa, tem que ficar e fazer a pausa, esperar, falar calmamente é até melhor do que atropelar tudo. Claro. Uma vez eu vi uma pessoa que falava que quando ele começou a se comunicar, acho que foi até nessa palestra que eu citei, ele trocava o pelo água. Então, tipo, que ele precisava organizar as coisas na cabeça, ele bebia um pouco de água, caía, tipo, era uma pausa, entre aspas, e aí ele reorganizava tudo. Vixe, mas tem gente que vai beber água toda hora, hein? De água. O recurso da água, ele é, de fato, uma técnica interessante.
para quando você perde o fio da meada. Ah, sim. Tá? Então, o recurso da água, você bebe aquela água numa lentidão de tartaruga que a pessoa consegue ver descendo assim na sua garganta. Então, o recurso da água é interessante também. Eu gosto muito de jogar a bola para o seu público, então vá sempre com 2, 3 perguntinhas no bolso, para quando você está contextualizando, está se perdendo, não era aquilo que você queria falar, quer recalcular a rota, joga uma pergunta para a plateia. Pode ser até retórica, eles não precisam ter a necessidade de voltar essa pergunta no mesmo momento para você, só refletir, mas você está ganhando tempo para recapitular ali rapidamente. Tá? E as pausas são essenciais. São graças às pausas na nossa comunicação que a minha comunicação ela se torna engraçada, ela se torna dramática, ela se torna reflexiva. Sem pausa, você não dá tempo para o seu interlocutor absorver aquilo que você está falando. É igual uma escrita sem vírgula. Exatamente. Então, uma técnica que eu aprendi no rádio, técnica de barra, barra, barra. Onde é ponto final, entona mais alto, porque aí o né não aparece. Onde é vírgula, respira. Que aí você consegue trazer um sentido novo para sua fala. O rádio trabalha muito isso. E essa é muito bom mesmo. E eu tava reparando você falando como que a sua linguagem corporal de gesticulação ela é boa. Acompanha. Como que a gente faz para aprender isso? Tem que ficar treinando também? Fazer assim, fazer. Os gestos deles induzem a interpretação. Mas tá muito bom. A sua, assim, você faz muito bem. Então, aqui eu já observo, já observo onde eu tô, eu sei que eu tô num plano americano, e as pessoas estão evidenciando a minha mão. Então isso aqui traz toda a expressão para aquilo que eu tô falando. É diferente de eu parar aqui, minhas mãos não aparecem, eu abaixo a minha cabeça e fico falando. E dá muito suporte, né? Dá totalmente um suporte, melhora a minha postura, evidencia o que eu tô falando, absorve o contexto também. Se eu tô falando direcionado para você, eu direciono a minha mão. Se eu tô falando algo que precisa ser mais emblemático, então eu fecho a minha mão. Isso é muito importante. Uma vez eu fui passar um feedback numa reunião one-on-one com uma pessoa, e aí eu falei pra ele, cara, você é o especialista, né? Cara, postura na frente da câmera, mão na mesa, gesticula, fala alto, sabe? Entonação na voz, porque... Grita com o cliente. Ele vai falando assim, ó, aí ele vai diminuindo e tal. Aí usa a palavra eu acho, e aí nisso aí você já perdeu toda a credibilidade, o cliente já não te enxerga mais como especialista e pronto, aí já... Cara, eu acredito, na minha visão... Até aqui eu falo, concordou comigo, beleza, não concordou, tá ótimo, mas eu não deixei de me posicionar, eu não deixei de exercer a minha liderança. A gente não negocia a nossa voz com ninguém. Nossa voz edifica a nossa credibilidade. Simples assim. Então fala, projeta, posiciona. Já pode acabar esse pessoal, tchau. E eu sei estudar. Vai continuar no off. E eu sei estudar já pode acabar e eu sei estudar pra nós melhorar, viu? Tá legal, tá legal. Eu observo, tô espelhando bastante o Lucas aqui em diversos momentos. Tem um nome nessa técnica. Rapport. Boa. Tava tentando lembrar. Ou sincronia límbica. A gente não grita numa igreja e não sussurra num estádio de futebol. A gente faz o que a maioria tá fazendo, que gera esse espelhamento. Só não pode ser exagerado também, né? Não entra naquela ideia do efeito manada, aí fica sensacionalista demais, a gente volta pro jornalismo e eu tô indo embora. Legal. Vamos trazer isso pro e-commerce, Folhas, um pouquinho? Vamos. A gente gosta, né, disso? Vamos trazer pro e-commerce. Fer, vamos lá. A gente hoje, quando a gente trabalha em e-commerce, depende de vários canais para poder vender e a gente enxerga que os e-commerces que vendem são os que mais aparecem, né? Aquele e-commerce que não é humanizado, não tem aquela pessoa, aquela loja de moda que não dá bom dia, que não faz provador, sabe assim, Folhas? Que não fica escondido. Só aposta lá que hoje tem frete grátis até meia-noite. E a gente enxerga que os e-commerces que mais têm resultado, melhores resultados, são os e-commerces que são humanizados, que tem a influencer, né? Muitas das vezes é a dona, e que consegue criar essa comunidade. E a comunicação é o pilar para mim disso, né? Você saber se comunicar ali com a sua comunidade, você saber criar esse planejamento diário. Pô, eu vou dar bom dia, eu vou postar na academia, eu vou lá fazer o provador, etc. É isso que a audiência quer ver. Como que o que você pode trazer de dica para esses donos de loja, né, esses lojistas, para poder estruturar bem esse planejamento diário?
com o foco de fato, criar essa comunidade, né? Utilizar da comunicação para poder criar uma comunidade fiel, que é na onde a gente sabe, né, Folhas, que o e-commerce que tem hoje essa comunidade são os e-commerce que tem mais lucro, mais vendas, consegue em determinados momentos do ano, como Black Friday, dia do consumidor, ter um resultado melhor. Mas aí a gente volta na questão da comunidade, de saber falar, saber planejar o dia, enfim. Olha só, no Ignição Day Creator, eu participei e foi lá que eu conheci todo o trabalho de vocês. E eu tive um insight para minha vida lá, que foi o digital é a rua mais movimentada do mundo. Você vende dormindo e vende acordado. E é muito real isso. Quando você fala de senso de comunidade, o que a gente precisa evidenciar? Um gatilho de afinidade. Então, você precisa adaptar o seu conteúdo, o seu planejamento para quem vai comprar aquilo que você está vendendo. Eu gosto muito da ideia de que, poxa, uma loja aqui de roupas fitness. Aí você vai na academia hoje, gente, ó, novidade, essa aqui que eu tô usando só sai quinta-feira, mas não aguentei, já tô usando hoje. Já tá trabalhando gatilho de escassez também. Então, a gente tem aqui, vamos colocar... Primeira coisa que eu indico, o gatilho de autoridade. Se mostre especialista naquilo. Quem é visto é lembrado. Então, pega a sua autenticidade, pega a sua verdade e vai criar conteúdo para você aproximar as pessoas. O segundo gatilho é o gatilho de afinidade. Faz com que as pessoas sintam vontade de fazer aquilo que você está fazendo também. Ou que se identifiquem naquilo que você está fazendo. Poxa, eu acordei de manhã, postei minha caminhada, aí a pessoa que está vendo meu story acabou de chegar de uma caminhada também, só que ela não tem a roupa que eu estou divulgando. Então eu criei uma aproximação e eu crio um desejo para ela também. E tem um gatilho que as pessoas deixam muito ele de lado, que é o gatilho do porquê. Sempre dê um porquê. As pessoas precisam de um porquê por trás de um... Precisam de um motivo por trás de uma atitude. Simples assim. Se a gente tá num metrô lotado lá em São Paulo, em horário de pico, nós três, e eu peço licença, ninguém vai me dar licença. Tá todo mundo ali querendo pegar apertado, metrô, todo mundo atrasado. Se eu peço licença porque eu estou atrasada para a minha primeira entrevista de emprego, eles abrem, que eu dou um motivo por trás do que eu tô pedindo. Então, trabalhar o gatilho do porquê dentro dessa concepção do e-commerce, para mim, é o ápice da originalidade, porque o porquê ele vai ficando. Parece que ele é obsoleto, que ele não é importante, mas é justamente você justificar o porquê eu preciso do seu produto que me faz validar aquilo. Falar, é verdade, eu preciso mesmo. Tudo isso atrelado a uma boa estrutura de discurso, uma excelente abordagem, uma abordagem concisa, confiante, um desenvolvimento de dar gosto realmente da gente, caramba, essa pessoa se preparou, e uma finalização. Eu disse para vocês no início desse podcast que nós nascemos, crescemos e morremos. Então, a nossa comunicação ela precisa ter início, meio e fim. É no início que você impacta, no desenvolvimento que você gera autoridade, e no final você gera inspiração. Trabalhou esses 3 pilares, é venda na certa. E esse podcast é igual a comunicação. Precisa ter o início, meio e fim. E a gente tá chegando no fim. A gente tem que bater recorde. Tá chegando no fim. Eu fico mais 2 horas, você fica? Mais 2 horas? Fico. Não, pelo amor de Deus, anime-se. Só tem a regra ali que não pode passar de 1 hora. Ó, não... eu vou falar, a gente fica, mas o Rony, o técnico não fica, né? O Rony não fica. Técnico, eu volto em oportunidade. Volto. Maravilha. Então, assim, já fala pro pessoal aí como faz pra te encontrar, como que pode te contratar, comprar sua mentoria, não sei como funciona. Explica pra gente aí. É justamente o que eu prezo é essa comunicação fluida, gostosa, que a gente nem percebe o tempo passar. E uma troca. Eu gosto muito de ensinar, mas eu tô sempre aberta para aprender. E isso, de fato, é um dos pontos que eu admiro em mim mesma, e eu faço questão de salientar isso, porque é uma comunicação para as outras pessoas. Para me encontrar no Instagram, @pensa.mentoria, vai ter acesso ali a todo o conteúdo que eu crio. Para ter acesso à minha mentoria, manda um direct também. Lá na minha bio tem a minha landing page. Lá na minha landing page tem o meu livro, tem os meus e-books, tem o
meu Nossa, curso nem gravado falamos do livro, também. esqueci de falar do Tem livro. um livro em coautoria, lançado no ano passado, na Bienal Internacional do Livro, A Profissão do Futuro, Como Entender as Pessoas. E justamente na construção dessa obra e depois lendo ali o que todos os colegas colocaram, a gente observa que as pessoas esperam do futuro tecnologia, tecnologia, tecnologia. Mas tem duas habilidades indispensáveis que elas nunca, jamais vão ficar de fora, que é a comunicação e a empatia. E isso a gente precisa até com o coitado do ChatGPT, tá? Comunicação com ele, ali assertivo, estruturado, para ele entregar o que você precisa da melhor maneira possível. E ali, através de mim, pelo Instagram, essa porta, essa vitrine, você consegue aí marcar um bate-papo comigo. Chegou ali pela landing page, tem uma aula de diagnóstico, 10 minutinhos gratuito para entender o que poderia melhorar na comunicação. E vamos juntos. Mais uma vez, obrigada por essa oportunidade, por esse papo gostoso, pelo interesse no que eu faço. É muito bacana. Todas as perguntas eu senti que vocês trouxeram o que eu disse dos 4 passos de um bom comunicador. Vocês fizeram excelentes perguntas no momento certo. Obrigado, Fer. Obrigado mesmo aí. Obrigado, Lucas, também. Eu que agradeço. Cara, que conversa gostosa. Sempre um prazer estar aqui, Fer. Obrigado. Folhas, obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. E muito bom mesmo. Bom. Obrigado, gente. Obrigada. Até o próximo. Você que assistiu aí, compartilha lá para aquele amigo seu, para aquela amiga sua que precisa entender um pouquinho mais de oratória, que precisa estudar. Compartilha também lá para os seus inimigos, para eles aprenderem a falar melhor, porque ajuda a gente a crescer aqui no nosso canal. Também vai lá, a gente está até no TikTok, está lá no Spotify também, aproveita e vai lá em todos os canais, que tem muito conteúdo bacana e vai chegar muito mais. Vamos chamar a Fer aqui para falar do livro dela. Comenta para eu voltar. Isso, comenta aí, volta, Fernanda, e a gente vai crescer junto aí. Muito obrigado por ter assistido. Tchau, tchau. Tchau, tchau.